Vamos ouvir a senhora professora Luísa Estela Coutinho, que nos vai falar sobre o seguinte tema. Primeiro, a doutora Luísa Estela é licenciada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa e em Psicologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tem um mestrado em Direito na área de especialização de Ciências Histórico-Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é doutoranda nesta faculdade, sendo também, entre outras coisas, investigadora do nosso centro. Muitos parabéns por isso, senhora professora. Temos como tema da sua intervenção Construindo os Direitos Sexuais. Homens e mulheres na colonização do Brasil. Isto acaba por nos tocar de perto também, por isso, tenha a bondade, doutora. Muito obrigada, professor. Uma boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz de estar aqui. É uma grande alegria, eu me sinto em casa. E desde já agradeço a oportunidade e a organização do evento. Bem, estava preparada para usar mais tempo, então já peço desculpas desde já por talvez ser um pouco superficial em alguns pontos, mas obviamente que depois nós podemos discutir com mais detalhes os detalhes dessa apresentação. Bem, como o professor já citou, o título do meu trabalho, ele está relacionado à minha pesquisa de doutoramento, que estuda o período colonial brasileiro e trata especificamente das questões de gênero neste período. Eu analiso fontes diretas de arquivos brasileiros e portugueses e tento fazer uma leitura crítica a partir da teoria pós-colonial e das novas perspectivas historiográficas. Portanto, deixa-me ver como é que eu passo isso. Ok. Hoje, especificamente, eu gostaria de relevar alguns aspectos desse modelo de família desejado formalmente pelo sistema jurídico português, que foi aplicado à colônia brasileira. E, em seguida, eu vou citar algumas teorias críticas que têm questionado esses modelos e a maneira como se tem feito história até então. A seguir, mostro que a minha pesquisa documental tem revelado, para então conectar todas essas informações e leituras com o desenvolvimento dos direitos sexuais e reprodutivos hoje no Brasil. Portanto, só para a gente ter uma ideia, a capitania da Paraíba, ela se localiza aqui no nordeste do Brasil, aqui onde nessa pequena parte onde o Brasil faz essa curva linda. Mas essa não é a imagem que eu quero... Não é a imagem que eu quero que fique da Paraíba. Portanto, hoje ela se parece mais ou menos com isso. Isso, pronto, era o que eu queria que ficasse sobre a Paraíba para a gente começar. Então, mas voltando ao nosso século XVI, eu quero rapidamente fazer alguns remarques sobre alguns pontos da administração portuguesa na colônia que toca a respeito das mulheres nesse período. Essa administração portuguesa implementada na colônia desde o século XVI regulamentou vários aspectos da sexualidade através das ordenações da Inquisição e das normas do poder eclesiástico. A família e o casamento apareceram como institutos que foram determinantes porque moldaram muitos dos papéis sexuais durante esse período. As decisões, por exemplo, do Conselho de Trento tornavam e exigiam mais formalidades no reconhecimento do matrimônio, tentando afastar cada vez mais as relações de pública fama, o famoso discutido casamento clandestino. E puniam-se severamente, mesmo com a morte, os comportamentos desviantes, os menos desejados, do modelo o que eu chamo de modelo heteronormativo e monogâmico, que especificamente em relação, por exemplo, à sodomia, o adultério feminino, que a professora já citou, a punição que nós tínhamos para esse comportamento não desejado, e a bigamia.
Eu teria bastante coisa vários comentários para tecer, mas pronto, vamos, por enquanto, só ter uma ideia geral para que eu possa fazer essa conexão. O mais importante é fazer essa conexão com o que está acontecendo agora no Brasil e essa relação com os direitos sexuais e reprodutivos, essa discussão enquanto direitos humanos. Pois bem, entretanto, no caso do Brasil, interessa-nos saber como a história tem relatado a vida dessas mulheres diante das determinações desse direito específico que eu acabei de citar. Ainda no começo do século XX, tínhamos uma história que retratava a mulher como uma pessoa obediente a essas regras. Essa era a maneira como a nossa história relatava. Os modelos femininos eram estáticos, uma branca católica, modelo a ser seguido, uma negra na senzala, lasciva, pronta para seduzir o senhor, uma índia catequizada, bobinha, pouco educada, salva graças à bem-aventurança trazida da Europa, ou desesperada por ter relações sexuais com os brancos. E, ao mesmo tempo, também um mameluco esperto, marginal, que era o produto não querido, mas necessário dessa colonização, dessa mestiçagem. Qualquer ideia que fosse além da importante branca recatada que simbolizava a mulher do Brasil, em geral, era facilmente barrada em argumentos simples para justificar a falta de pesquisas sobre a história das mulheres. Seja pelo argumento de que os documentos não falam das mulheres, os documentos em si, ou que, mesmo aqueles que falavam, não foram escritos pelo suposto sexo frágil. Então, a gente tem aqui um modelo, essa imagem, que eu gosto muito de colocá-las, porque mostra essas categorias bem estáticas, onde nós colocávamos, onde a historiografia, até mais ou menos a década de 80, como ela colocava a mulher. Eu tenho vários exemplos de como os historiadores fizeram isso, mas infelizmente não posso passar mais tempo neles. Eu trazia essa citação de Capistrano de Abreu, que é um historiador do começo do século XX, onde ele vai fazer essa descrição. Essa é só uma descrição, por exemplo, da mulher branca. Eu queria muito ler, mas não sei se tenho tempo, se vou chateá-los muito com isso. Mas, enfim, por enquanto acreditam em mim até a gente poder, enfim, ou até no final eu posso, enfim, trazer mais, trazer mais exemplos. Portanto, eu queria que ficasse que nós temos vários exemplos desses, como os historiadores têm feito o que eu tenho relatado aqui, desses modelos estáticos. Enfim, esse controle sobre uma parte tão íntima da vida privada das pessoas, a disciplina sobre a sexualidade, faz-nos lembrar, claro, das discussões sobre o poder em Foucault, desse domínio político de todos os aspectos da vida humana, o biopoder. Mas essa definição não basta quando complicamos esse quadro ao pensarmos o colonialismo, por isso nós partimos e tentamos aplicar à história do direito as teorias críticas que surgiram no final do século XX. Estamos falando da discussão acerca do subalterno colonial, feita pelos estudos subalternos, da teoria pós-colonial, quando critérios como gênero, raça e sexualidade são considerados ao ler as relações e classificações entre colonizador e colonizado, metrópole e colônia, enquanto atos políticos e não só como expressões de uma nova cultura sob a desculpa da inevitável miscigenação durante esse período. Portanto, o pós-colonialismo vem contestar a dominação colonial e os legados desse colonialismo, que passam a ser contextualizados histórica, geopolítica e culturalmente. Eu estou a falar especificamente da maneira de interpretar o mundo trazido por Said com o orientalismo, com a ideia sobre o orientalismo, Leila Gandhi e de Spivak sobre a voz do subalterno, Chakrabarty e os perigos do eurocentrismo, e do Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos, de 1998, que relacionou esses problemas às dificuldades e generalizações feitas na América Latina como um terceiro mundo representado como um lugar uniforme, sem diferenciações culturais, complexidade ou variações, como lugar onde o tempo não passa e é dominado por uma única cultura congelada há tempos, e como um local impregnado de uma visão religiosa imutável. Eu teria que falar também sobre todas essas outras teóricas que vão aplicar o feminismo e o direito a essa teoria mais geral que eu acabei de citar sobre o pós-colonialismo, mas eu não tenho tempo, infelizmente. Queria muito, mas pronto, olha, eu trabalho muito com a Mohanty, a Laura Stoller, a Bari, a Narayawi Shohat e a Kapur, especificamente. Tem uma teoria interessantíssima sobre o que ela chama de teoria legal feminista pós-colonial.
Só mais um detalhe. Todas essas imagens são imagens da Paraíba, relacionadas à Paraíba, só a título de ilustração. Portanto, assim, para essas teorias, a colonização desconsidera diferentes aspectos das vidas das mulheres ibero-americanas, sem observar o impacto local das práticas de construção de um novo mundo e suas políticas para além do Império Ibérico. O direito é usado como instrumento de um sistema de poder alienígena e parte do processo de coerção como ferramenta para pacificar povos colonizados, classificando como um outro diferente, em geral, incivilizado inferior. Por exemplo, a classificação que nós temos de cristão e não cristão, heréticos e crentes, escravos e livres, a mulher honesta versus a concubina, a prostituta, enfim, muitas dessas classificações que estavam na nossa legislação. E com toda essas teorias, com todo esse modelo que eu citei dessa norma geral, o que eu quero fazer é, como isso se aplica à documentação que eu tenho encontrado acerca da capitania da Paraíba, em todos esses arquivos onde eu tenho trabalhado durante o período colonial. Esse é o meu recorte, Paraíba, período colonial, e esses artigos. Eu vou citar de uma forma bem geral, sem poder aqui... Assim, por acaso eu vou até cair um pouco no que eu critico, que é fazer essas generalizações e caixinhas, mas por enquanto eu vou ter que recorrer a esse sistema para que a gente possa ter uma ideia geral do que eu tenho encontrado de uma forma bem ampla nos meus documentos. Esses documentos aparecem num contexto em que a política da metrópole, em relação ao Brasil, tentava incentivar o aumento da população e enfraquecer os fatores que pudessem contribuir para a diminuição dos casamentos, por exemplo, o celibato religioso. Uma medida para aumentar o número de casamentos foi proibir a construção e funcionamento de mosteiros para mulheres na colônia. No início da colonização, o rei proibiu as fundações de mosteiros de freiras em Pernambuco e na Bahia, mas permitiu, por exemplo, a existência de recolhimentos para donzelas e órfãs, já que elas poderiam se casar e preencher o Brasil com, cito, a Carta Régia, as pessoas principais e honradas, que é a intenção da descoberta desde o princípio. Fim da citação. Outra solução para a falta de mulheres brancas foi o envio de órfãos de Portugal, como é sabido, para casarem no Brasil, desde que era mais provável e rápido arranjarem melhores casamentos na colônia e na metrópole, e eu encontro exemplos desse envio na minha documentação. Assim como, por exemplo, a existência de um recolhimento na capitania da Paraíba e os detalhes sobre esse recolhimento. O casamento começou a ser permitido entre europeus e índios, sem qualquer infâmia para os brancos europeus, com a finalidade de popular as terras através de um alvará régio de 4 de abril de 1755. As decisões do concílio... Sim, também encontro, a partir desse período... Obviamente, na arquidiocese, por exemplo, encontramos vários registros de casamento de índios com outras pessoas que não índios. As decisões do Concílio de Trento foram adaptadas pelas constituições primeiras do arcebispado da Bahia, que estabeleceram o casamento entre escravos e outras pessoas em cativeiro ou libertas, embora sem mudanças no estado de propriedade, e nós temos vários exemplos desses casamentos nos meus registros também, o que nos fornece várias informações sobre nomes, idades... Pronto, já tenho 5 minutos. Obrigada. E, de fato, encontramos nos registros dos arquivos da arquidiocese de casamentos entre escravos, como eu disse agora, e para evidenciar a miscigenação, mais registros sobre pessoas de origem africana, europeia e outras pessoas que já eram miscigenadas, no caso dos mamelucos, cafusos, pardos e cabras. Desculpa, acabei... Não passei, mas... Basicamente, eu trouxe só algumas imagens do tipo de documentação que eu tenho utilizado. Isso é um requerimento... É um requerimento de um caso de estupro, pedindo... onde essa senhora, Teresa, era filha do alferes, ela solicita à rainha que se faça devassa contra o secretário do governador da Paraíba pelo crime de estupro e rapto. Uma confissão de um processo inquisitorial. O resultado dessa documentação... eu tenho realmente várias coisas que eu gostaria de dizer sobre essa... Obrigada.
mais documentos mostram a existência de mães solteiras com pais incógnitos, por exemplo, nos registros de batismos, provando que nem todas as relações afetivas estavam dentro da relação matrimonial formal. Mulheres e seus pais iniciaram processos contra homens por perda da virgindade, como eu acabei de citar, esse documento que eu mostrei, exigindo o casamento forçado ou a compensação dos dotes. Vários pedidos de dispensa de consanguinidade revelaram relações entre parentes e o nascimento de filhos antes do casamento, uma exceção ao próprio sistema. E havia também vários pedidos de legitimações de filhos ilegítimos de religiosos, por exemplo, mostrando um tipo de família muito diferente daquele que era pensado pela Igreja e pelo reino, como também pode ser evidenciado nos múltiplos casamentos dos processos de bigamia. A sodomia e a sua cruel punição reforçam ainda mais esse modelo heterossexual, principalmente nas visitações inquisitoriais à colônia. Então, essa base documental, ela permite uma nova possibilidade de leitura do passado, permitindo compreender essas desigualdades em países colonizados como o Brasil, de outras maneiras, e como nós vemos essa complexidade do processo de colonização, a separação entre colônia e metrópole, e o processo de pós-colonização. Por eles, percebemos que os institutos jurídicos não fazem essa passagem de forma estática. O conceito de família, por exemplo, não é o mesmo entre os dois locais, se considerarmos as práticas que verificamos, e que os processos críticos de traduções na história do direito são essenciais na compreensão, obviamente, dessas fontes. O que eu quero fazer, passados vários séculos, obviamente, não tenho tempo para muitos detalhes dessa passagem, mas é fazer uma relação dessa condição de como concebemos essa sexualidade a partir dessa crítica com o contexto, como eu disse, dos direitos sexuais e reprodutivos. Porque esses mesmos assuntos continuam sendo discutidos e a definição de família ainda hoje é objeto de lutas políticas, definições legislativas e vários impasses sociais no Brasil, enquanto esses direitos sexuais e reprodutivos parecem ficar cada vez mais longe de cena, ao contrário do que tem acontecido numa leitura mais, por exemplo, no âmbito das Organizações das Nações Unidas. Esses direitos sexuais e reprodutivos foram marcados, obviamente, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, mais especificamente, foi muito mais determinante a Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas sobre População em Desenvolvimento, que é quando a gente tem essa definição dos direitos reprodutivos, e um pouquinho antes, os direitos sexuais também aparecem na plataforma de Pequim. E também temos várias iniciativas que trabalham junto do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, como a Sexual Rights Initiative. Então, enfim, isso é só para localizar de onde é que eu estou tirando essa discussão dos direitos sexuais e reprodutivos. Mesmo com alguns avanços e posicionamentos no Brasil quanto a esses direitos, como a criação da Comissão Nacional de População e Desenvolvimento, para acompanhar e efetivar a agenda do Cairo, que foi uma comissão organizada em 1995, e alguns projetos, como o Brasil Sem Homofobia, de 2004, o Programa de Combate à Violência e à Discriminação LGBT, e a promoção da cidadania homossexual, além, claro, obviamente, da Lei Maria da Penha de 2006, os direitos sexuais e reprodutivos pareciam estar tomando um ritmo acelerado no Brasil. Obrigada. Entretanto, atualmente, nós podemos identificar a forte atuação de 3 frentes parlamentares que têm batido de frente com esses avanços. Eu não queria fazer, por enquanto, nenhuma referência política, nem muito menos ao que aconteceu recentemente com essa mudança da presidência no Brasil. Vou deixar isso para depois, mas queria falar dessas 3 frentes parlamentares, que é a conhecida bancada BBB, não sei se vocês já ouviram falar disso, é a bancada da Boi, Bala e Bíblia, relacionadas à Frente Parlamentar de Segurança Pública, Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, e a quantidade de parlamentares em cada uma dessas frentes. E a Frente Parlamentar Mista de Agropecuária, que, se somarmos, computa 708 congressistas hoje no Brasil, que pertencem a essas 3 frentes parlamentares. Não quero falar de processo de ruptura, mas queria só mostrar como a relação dessa frente e como isso tem afetado como esses grupos políticos têm afetado a representação democrática no Brasil, consideravelmente ao aspecto de gênero. As mulheres hoje representam 51% da população brasileira, mais 9% no Congresso, enquanto que os empresários, que representam 3% da população, ocupam 50% das cadeiras desse Congresso.
nestes últimos anos, esses parlamentares da bancada BBB têm procurado não só frear esses tímidos avanços que eu citei acima, e ainda outros que eu poderia elencar, mas faz retroceder a legislação e os programas sociais. E eu vou já dizer de que modo. Eles passaram a defender publicamente que a homossexualidade, por exemplo, não é uma opção, mas um desvio decorrente de uma má educação, leia-se menos violenta por parte dos pais, colocando em questão, obviamente, a autonomia sexual, a integridade sexual e a segurança do corpo sexual. O discurso dos deputados e senadores gira em torno da defesa de uma família tradicional para os padrões coloniais, heteronormativa, onde qualquer um que esteja fora desse padrão de pai, mãe e filho também está fora da proteção do Estado. E por exemplo, esse projeto é o que diz o projeto de lei agora que está por ser votado, 6.583 de 2013, em que só se pode considerar família uma relação constituída por homem e mulher. Também o projeto de lei número 5.069, por exemplo, que prevê a criminalização de qualquer anúncio a meio abortivo, além de condicionar o acesso da mulher que sofreu violência sexual, condiciona o atendimento médico público dela, por exemplo, a uma prévia passagem numa delegacia e a realização de um boletim de ocorrência. Enfim, e vários outros movimentos que eu queria fazer uma conexão, obviamente, com o que eu comecei, com o nosso passado colonial. Obviamente que esse congresso é composto majoritariamente pelo que a gente podia remeter aos homens bons escolhidos para serem os administradores da colônia do século XVII, uma perseguição da população LGBT, que era um caso dos nossos sodomitas, e, obviamente, essa constituição de uma família dentro de padrões onde só se reconhece um homem e uma mulher, remete a toda essa organização. Enfim, eu vou dar por terminada agora. Eu queria... pronto, eu fico mesmo empolgada. Mas, enfim, estou aberta, obviamente, à discussão. Exatamente. Obrigada, professor. Obrigada. Thank you.